A graça e a paz, meus irmãos. Eu peço por gentileza que você abra comigo a sua Bíblia em 1 João capítulo 4, versículo 1. Nós vamos olhar para esse texto e vamos perceber que João, ele nos ordena a discernir os Espíritos. Com a palavra de Deus em punho, esperar alguns irmãos encontrarem. Criançada já encontraram aí, né? A criançada está mais rápida que os adultos, hein? Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor: Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm aparecido no mundo. Pode tomar seu assento. Meus irmãos, hoje, pela graça de Deus, nós adentramos no 4º capítulo dessa epístola e temos percebido que ao longo das exposições nessa epístola, João, ele parece que faz um loop nos seus argumentos. João fica voltando aos mesmos assuntos toda hora. Então, ele basicamente nos apresenta 3 testes e ele fica indo e voltando nesses testes. Nós vimos que João aplica o teste moral, o teste social e o teste teológico. Na semana passada, quando terminamos o capítulo 3, nós vimos ali João aplicando o teste social, onde ele nos ordenou pela palavra de Deus que devemos amar nossos irmãos, assim como Cristo nos amou, ao ponto até mesmo de entregar a nossa vida por nossos irmãos. E agora nós entramos no capítulo 4 e ele vai falar ou vai aplicar a nós um teste teológico ou doutrinário. Ele vai fazer isso nesse sermão e no próximo sermão. Nós então estamos diante de mais um teste. E depois que ele terminar esse teste teológico, adivinha? Ele vai voltar para o teste social. Ele vai voltar no versículo 7 a falar sobre o amor novamente. Ele já falou isso lá no primeiro capítulo. Ele já fez um teste também teológico lá no capítulo 2. E agora mais uma vez. Então João parece-nos que fica trabalhando em loop, nos fazendo voltar aos temas que ele já tratou. Isso é de fundamental importância para mim e para você. Sabe por quê? Porque nós temos facilidade de esquecer aquilo que nós ouvimos aqui no púlpito. Porque nós não ficamos durante a semana refletindo, lembrando aquilo. Pode ser que quando nós tomamos um puxão de orelha aqui da palavra de Deus, naquela semana nós mudamos por completo. Mas passa-se o tempo, nós já nos esquecemos e começamos novamente a cair nos mesmos erros. Então, por isso a palavra de Deus, ela sempre se repete. Ela sempre nos faz lembrar de verdades que já foram ensinadas. E nós estamos agora então diante de um teste teológico. Teste teológico. Agora, por que João está aplicando esse teste teológico nesse momento da carta ou nessa carta? Eu preciso lembrá-los ou destacar para vocês que esses 3 tipos de testes que João aplica ao longo da sua carta, eles são aplicados por causa da heresia gnóstica que nós temos visto lá desde o primeiro capítulo. Eu tenho certeza absoluta que vocês estão quase PhD em gnosticismo, porque toda semana nós falamos do tal do gnosticismo, porque esse era o contexto por detrás da carta. O gnosticismo era uma heresia ensinada lá no primeiro século, e essa heresia, ela corroeu a doutrina, a cristologia, a doutrina sobre Cristo, distorceu por completo, e essa distorção ela aconteceu porque os gnósticos, eles tentaram misturar filosofia grega com o cristianismo. E essa mistura, esse mutante que saiu disso aqui, é o que nós conhecemos como gnosticismo. E por causa da influência da filosofia grega, eles começaram então a entender que tudo aquilo que é matéria é mal. Ou seja, nosso corpo é mal porque é de matéria e aquilo que é espírito é bom. Por esse entendimento, por causa disso aqui, eles então passaram a se entregar aos prazeres, uma ala do gnosticismo, né, passou a se entregar aos prazeres da carne, porque afinal a carne vai ser destruída, não vai sobrar nada aqui mesmo, o importante é o espírito está garantido, então vamos viver aqui nessa vida, se entregando aos prazeres da carne. E aqueles irmãos, então, estavam sendo influenciados pelo pensamento gnóstico, e isso estava, inclusive, afetando o relacionamento entre irmãos. Por isso, no sermão passado, João bateu pesado nessa ideia de amar os nossos irmãos, de se entregar por nossos irmãos.
por conta desse contexto gnóstico. Como eu disse a vocês, a partir do versículo 7, João volta a falar de novo do amor, depois de terminar esse teste teológico. Inclusive, depois disso, ele vai, no sermão que vem, o próximo sermão, João vai destacar um erro grotesco acerca da pessoa de Cristo. E para João, qualquer desvio acerca da doutrina de Cristo é uma heresia. Portanto, nós estamos agora diante de um alerta emitido por João. E apesar de João ter escrito isso aqui séculos atrás, o alerta de João é real e necessário para nós hoje. Precisamos nos atentar para o alerta que João vai nos dar. Por quê? Porque hoje, assim como nos dias de João, há muitos falsos mestres espalhados por aí. Eles estão por todos os lados. Quando nós olhamos a igreja lá no primeiro século, nós percebemos ao ler as Sagradas Escrituras que quase todas as igrejas lidaram com falsos mestres, que estavam dentro da própria igreja, saíram da própria igreja ali e começaram a disseminar heresias. E isso estava minando o evangelho naqueles dias. Hoje não é diferente. É tudo igual, com uma grande diferença. Hoje, os falsos mestres, eles conseguem difundir os seus erros, suas heresias, por causa das redes sociais. Então, os falsos mestres não estão apenas em igrejas locais, eles estão nas redes sociais, eles estão na televisão, nas rádios, por todos os lados, disseminando aquilo que Paulo chama de doutrina de demônios. Qualquer doutrina que não é cristológica é, segundo o apóstolo Paulo, doutrinas de demônios. Foi assim que ele disse a Timóteo, seu filho na fé, sobre os falsos ensinamentos, para você ver como uma coisa é séria. Então os falsos mestres, como eu disse, estão por todos os lados. Estão nas redes sociais, estão produzindo livros, estão nos podcasts, na televisão pregando, e eles pregam ali de forma carismática. Agora, o problema é que todos esses, eles reivindicam o quê? Reivindicam falar em nome da verdade. Eles reivindicam falar em nome de Deus. Eles até se auto-intitulam como apóstolos de Deus, quando sabemos que não existe mais apóstolos. Eles falam como quem tem autoridade. E alguns até se chamam de profetas de Deus. Agora, diante dessa multiplicidade de discursos, uma questão crucial surge. Uma questão inevitável precisa ser respondida. Como saber o que realmente vem de Deus? Como saber se nós estamos diante de um pastor ou diante de um lobo? Como saber se nós estamos diante de alguém que está proclamando fielmente a sã doutrina ou se nós estamos diante de um propagador de doutrinas de demônios? Como saber se nós estamos diante de um homem piedoso ou diante de um mercenário? Como? Essas perguntas precisam ser respondidas. Porque, como vamos ver, os falsos mestres estão por todos os lados. O apóstolo João escreveu sua primeira carta a uma igreja pequena que enfrentava sérios problemas. Com quem? Com os falsos mestres, que haviam se infiltrado na igreja cristã e disseminado as suas heresias. Esses homens aqui falavam como pessoas espirituais. Eles usavam linguagem religiosa. Eles se pareciam piedosos. Eles reivindicavam revelações. E eles, por serem gnósticos, alegavam ter aquilo que nós aprendemos na semana passada, ter o conhecimento secreto e místico que só eles tinham. E ninguém que tivesse esse conhecimento secreto e místico poderia ser salvo. Apesar de toda essa aparência, eles, na prática, negavam Cristo Jesus e o seu santo evangelho. Negavam verdades essenciais sobre Cristo. Veja que o perigo lá naquela igreja não era um perigo externo. Nós já vimos isso. Não era um perigo de fora, era um perigo interno, de dentro da igreja. Não se tratava de uma perseguição romana contra os cristãos. Se tratava de confusão doutrinária produzida pelos próprios que se diziam cristãos. O perigo da igreja lá em Éfeso, a igreja que João cuidava, o perigo não era a espada de Roma, era o engano dos gnósticos. É nesse contexto que João dá a nós uma das exortações mais importantes da vida cristã. Qual é a exortação? Amados,
não criais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Esse alerta é fundamental. E é importante que você entenda que esse alerta de João não nasce de desconfiança fria. Esse alerta, ele surge do coração de João como um fruto do seu amor cuidadoso e vigoroso para com o que ele chama de amados. Como ele chama, em outra ocasião, de filhinhos. João está preocupado com seus filhinhos na fé, que estavam migrando ou sendo seduzidos pela serpente do gnosticismo. João não quer crente desconfiado de tudo. Não quer crente tentando achar, por exemplo, cabelo na minha cabeça. Chifre na cabeça de cavalo. João não quer esse tipo. João quer crentes que consigam discernir o erro com maturidade. Então João nos ensina, ou vai nos ensinar, que por detrás de todo o ensino existe duas influências possíveis. Duas influências espirituais. Todo ensino, no contexto de igreja, ou é procedente de Deus, ou é procedente do maligno, do diabo. Como vimos 2 sermões atrás. Nem todo discurso espiritual procede do Espírito Santo. Nem toda experiência religiosa é obra de Deus. Nem todo entusiasmo é sinal de verdade. O texto de hoje vai nos mostrar 3 movimentos claros e naturais. Em primeiro lugar, João vai nos mostrar, ou vai emitir a nós um alerta. Vai nos dizer que não devemos crer em todo espírito. Em segundo lugar, João vai nos dar uma ordem. A ordem é examinar, avaliar, testar, provar os espíritos. Em terceiro lugar, nós temos uma ordem sendo explicada. Por que dessa ordem dada? Ele vai nos mostrar que essa ordem deve ser obedecida porque há muitos falsos mestres espalhados pelo mundo. Era um problema real, presente naqueles dias. Não é um problema hipotético. É um problema igualmente real nos nossos dias. No próximo sermão, João vai nos ensinar a como reconhecer os falsos mestres ou os espíritos. Ele vai nos ensinar, ele vai nos mostrar que a confissão correta sobre a pessoa de Jesus Cristo vindo em carne é um divisor de águas. É inegociável isso. Pois a cristologia, de acordo com a palavra de Deus, de João aqui, é um teste, é um grande teste, de forma que se alguém deturpar a pessoa de Cristo, você então descobre, se assim essa pessoa fizer, que essa pessoa ela não pertence a Deus, ela não é um mestre de Deus, ela é um falso mestre. Ao longo desse sermão, eu rogo que o Senhor nos conceda clareza espiritual, fidelidade à palavra de Deus, conhecimento doutrinário e coragem para permanecer na verdade, porque discernir os espíritos não é apenas uma questão teológica, é uma questão vital, é uma questão de perseverança, é uma questão também de santidade. Dito isso, vamos observar como João tratou esse assunto. Em primeiro lugar, João ele começa com um alerta emitido. Ele vai disparar uma sirene, como ele já fez isso em outras ocasiões nessa epístola, ele vai fazer mais uma vez. Disparou a sirene. Veja a parte que está em amarelo. Então eu vou dividir o nosso texto em 3 partes. Nós estamos na parte A, que está destacado para você aí em amarelo. Amados, não creiam em qualquer espírito. Aqui está o alerta emitido. Agora, uma pergunta que você precisa fazer diante de um texto como esse, vamos supor que é a primeira vez que você está lendo a Bíblia. E você abriu bem nesse versículo. Você fala, Senhor, eu quero saber o que eu tenho que fazer aqui, e aí eu nunca li a Bíblia na vida, mas eu quero obedecer, deixa eu ver o que eu faço. Amados, não creiam em qualquer espírito. Você parou aqui, você só tem esse versículo. E agora? O que esse texto quer dizer? Se você é um aluno de hermenêutica, tem estudado, ou se você é um hermeneuta, você sabe que você precisa fazer perguntas para o texto. E a pergunta óbvia diante de um texto como esse é: quem é esse espírito, ou que são esses espíritos, ou esse espírito que aparece aqui no texto? A que se refere? Será que ele está falando que nós devemos tomar cuidado com os espíritos malignos que ficam falando na nossa orelha? Lembra aquele desenho do Tom e Jerry que as crianças assistiam e o Candião ainda assiste, do Tom e Jerry, em que fica o anjinho do bem e o anjinho do mal, ali o demôniozinho falando no ouvido? Será que é isso mesmo? Será que a intenção de João é que tenhamos cuidado com esses fantasmas que podem aparecer falando no nosso ouvido, ou espíritos malignos?
É evidente que não. A ideia de João aqui é demonstrar para nós que esses espíritos mencionados por ele são os falsos mestres. Essa é a maneira escolhida por João para descrever os falsos mestres gnósticos. Só isso. Então interprete aqui espíritos por falsos mestres. Inclusive no próximo sermão ele vai usar essa mesma expressão para se referir à cristologia dos falsos mestres, à doutrina dos falsos mestres. Tá? Então, como você sabe, essa carta tem como pano de fundo, como eu disse, o contexto gnóstico. E como vimos no sermão passado, o gnosticismo estava perturbando a consciência daquela igreja por causa dos seus ensinamentos heterodoxos, seus ensinamentos equivocados. E isso estava colocando, inclusive, a consciência daqueles irmãos em apuros. Eles chegaram até a pensar que não poderiam ser salvos tão somente porque não tinham o conhecimento secreto e místico que só os gnósticos tinham. Veja que absurdo. Eles estavam acreditando que somente Cristo não era suficiente, de que eles precisavam de algo mais. E eu já disse a vocês, todas as vezes que você acrescenta algo a Cristo como necessário para a sua salvação, você já foi para o vinagre. Cristo é suficiente. E o gnosticismo estava fazendo exatamente isso, jogando a cristologia, a soteriologia na lata do lixo, a doutrina da salvação. E aquilo estava perturbando a mente daqueles irmãos. Eles não estavam satisfeitos com Cristo somente. Estavam indo em busca da gnosis, ou seja, do conhecimento. De onde veio a palavra gnosticismo, né? Já que hoje o Renan foi trilíngue hoje, né? Gnosis, do grego. Como veremos no próximo sermão, os gnósticos eles distorceram por completo a doutrina de Cristo. E como eu disse para vocês, qualquer distorção da doutrina de Cristo é, sim, uma heresia. Agora, vamos olhar para o nosso texto e vamos ver João, ou o apóstolo amado João, se referindo aos seus leitores de forma tão amorosa e carinhosa. Veja o que ele diz. É como se ele dissesse para nós aqui hoje: amados da Igreja Batista Reformada, não sejam ingênuos acreditando em tudo que dizem por aí. Não sejam ingênuos. Não escute tudo que dizem por aí. Não aceitem automaticamente qualquer ensino que use linguagem religiosa, que tenha aparência de piedade. Não sejam ingênuos, sejam sábios. Quando nós olhamos para a cristandade hoje, avaliando o nosso contexto, nós percebemos que muitas comunidades não têm se atentado para esse alerta. Muitas comunidades. E como consequência de não se atentar para esse alerta, de não dar ouvidos a qualquer espírito ou qualquer falso mestre, o que acontece? O que tem acontecido? Tem surgido o que João vai chamar lá em Apocalipse de sinagoga de Satanás. Qualquer comunidade que não tem Cristo como o centro, que não tem a palavra como o centro, o evangelho como o seu fundamento, como o seu pilar, é, segundo a palavra de Deus, uma sinagoga de Satanás governada por falsos mestres. Essas sinagogas ou essas igrejas, elas estão cheias de pessoas que estão ali cegamente acreditando em tudo o que aqueles pseudos pastores dizem do púlpito, por mais absurdo que seja, por mais que contraria a palavra de Deus. Essas pessoas, elas não estão preocupadas com o que a palavra de Deus diz. Elas só se entregaram aos falsos mestres e passaram a acreditar em tudo aquilo que eles vomitam do púlpito. Se você já experimentou, e a maioria de vocês já fez isso, dialogar com alguém que está em uma igreja assim, lá no seu trabalho, ou não sei, de repente você conversou com alguém que está num ambiente assim, não importa a explicação que você dê da palavra de Deus. Você pode abrir o texto bíblico, você pode ler a Bíblia com elas, você pode mostrar ali dentro do texto sagrado o que é a verdade. Não importa. Essa pessoa não vai dar ouvido para você. Ela não vai se atentar àquilo que você está dizendo, porque essas pessoas não estão dispostas a crer na palavra de Deus. Elas se entregaram aos falsos mestres. Elas não conseguem discernir o espírito do falso mestre. Então, meus irmãos, esse alerta é real. É necessário para os nossos dias. Porque hoje muitos confundem experiências pessoais com a verdade. Muitos estão substituindo a exegese por emoção.
Muitos têm trocado o Cristo por prosperidade ou autoajuda. Muitos têm exaltado líderes acima das Escrituras, até mesmo do próprio Cristo. Agora, uma pergunta surge disso aqui que eu acabei de falar, disso tudo. Por que algumas pessoas não aceitam aquilo que nós apontamos pela palavra de Deus? Porque você, e às vezes as pessoas me procuram, mas o pastor, eu já falei para a pessoa, já li, ela não quer acreditar. E a pergunta é então, por que elas não aceitam aquilo que a palavra de Deus diz? Por que não conseguem crer? E é difícil identificar uma razão para tudo isso, mas podemos encontrar várias razões. Eu aqui apontei 5, você pode depois lembrar de uma aí, que fugiu aqui, você pode depois me procurar que eu vou acrescentar. Primeiro, por que as pessoas não aceitam o Evangelho de Jesus Cristo puro como ele é? Talvez por apego emocional ao grupo. Você faz parte de uma comunidade e de repente você descobriu que ela não é bíblica. Você descobriu que ela é conduzida por um falso mestre. Mas você tem um apego emocional àquelas pessoas que estão ali. De forma que você não consegue largar aquelas pessoas. Apego emocional. Segundo, que é parecido com esse. Medo de perder amigos da comunidade e familiares. Nós sabemos que existe algumas igrejas em que se você sair daquela igreja, eles cortam o relacionamento por completo. Você é visto como um apóstata ou coisa assim. Se você já foi uma testemunha de Jeová, por exemplo, e você deixou aquilo lá, você não vai se relacionar mais com a sua família. Você perde a sua família. Então, às vezes as pessoas têm medo. O mesmo acontece em igrejas como CCB, por exemplo. As pessoas têm medo de perder amigos da comunidade, de ser excluído. Terceiro, talvez dependência psicológica e às vezes idólatra do líder. As pessoas idolatram o líder e não conseguem enxergar outra coisa a não ser o líder. A verdade está mostrando algo diferente. A Bíblia está apontando para outra direção, mas o olhar ali apaixonado e até um olhar cego para esse líder faz com que haja uma dependência dessa pessoa. Não consegue. Quarto lugar, pode ser imaturidade. Pode ser aquela pessoa que realmente creu em Jesus, se converteu, é nova na fé, não tem muito conhecimento ainda, e está numa comunidade tão somente por imaturidade. Imaturidade. E se essa pessoa um dia te ouvir, ela pode mudar. Em quinto lugar, pode ser falta de regeneração mesmo. Pode ser que não nasceu de novo mesmo e ponto, final. Tá? Então nós não devemos crer cegamente na mensagem de alguém só porque ele carrega o título de pastor, de bispo, de presbítero, de reverendo. Nós não temos que crer só porque as pessoas carregam esses títulos. Agora, se carrega título de profeta ou apóstolo, aí já está fácil, né? Já está fácil eliminar. Por que nós não devemos nos apegar ao título? Porque se nós olharmos para o Novo Testamento, nós vamos perceber que no Novo Testamento, muitos líderes mesmo abandonaram o Evangelho de Cristo. Os falsos mestres lá na Galácia eram falsos mestres judaizantes. Estavam dentro da igreja, eram mestres. E começaram a ensinar que a salvação era por meio da lei. O apóstolo Paulo, em sua terceira viagem, se não me engano, missionária, um cidadão chamado Demas, seu companheiro de viagem, alguém que Paulo escolheu para andar com ele, para pregar o evangelho. Paulo diz que esse Demas o abandonou, porque preferiu amar o presente século. Veja, era um companheiro de Paulo, um missionário com Paulo, não era qualquer um. Quando nós olhamos para a nossa realidade brasileira, nós percebemos que muitos líderes religiosos, eles trouxeram para dentro da igreja, da própria igreja, o erro, a mentira. Como temos visto, a maioria das vezes, João já nos ensinou, o erro não vem de fora, vem de dentro da própria igreja. Uma pergunta que você quer fazer nesse momento é, tá, pastor, mas que tipo de pregador eu devo ouvir? Que tipo de pregador devemos dar ouvidos? A resposta é, você deve dar ouvidos àqueles que anunciam o Evangelho de Jesus Cristo. Você não deve dar ouvidos àqueles que querem mexer com o seu ego,
a lá David Leonardo. Você não deve procurar pregadores que mais se parecem com autoajuda, que inflam seu ego, que te prometem coisas que a Bíblia nunca prometeu. Você deve procurar pastores que pregam o Evangelho, que anunciam a verdade. Porque a principal marca de um falso mestre é distorcer o Evangelho de Jesus Cristo. O negando abertamente ou distorcendo. E de acordo com Paulo, um pregador que distorce o Evangelho de Jesus Cristo é um maldito, é um anátema. Veja o que Paulo disse lá em Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. Mas ainda que nós, Paulo está falando, nós, os apóstolos, ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, veja, um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Ele continua, como já dissemos, ele vai repetir. Como já dissemos, e agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Então, qualquer pregador que não prega o evangelho de Jesus Cristo é um amaldiçoado. Isso não sou eu que estou dizendo. É o próprio apóstolo Paulo. Meus irmãos, não creem então em tudo que vocês assistem na internet. Eu sei que na internet há bons pregadores, mas também sei que há muito mais péssimos pregadores do que bons. Não deem ouvidos aos falsos mestres, porque eles são blasfemos, eles blasfemam contra o seu Senhor. Eles, de acordo com a palavra de Deus, são filhos das trevas e são inimigos da cruz de Cristo. Então esse aqui é o alerta dado a nós hoje. Não creiam em qualquer falso mestre. O alerta foi dado, mas o alerta também, ele veio acompanhado de uma ordem. Olha a ordem na parte B, no complemento, que está em amarelo para vocês. Ele, após dizer, amados, não creia em qualquer espírito, diz, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Examinem, avaliem. Essa é a ordem. É uma ordem clara. Nós temos que avaliar, examinar tudo aquilo que os pastores dizem. Inclusive, vocês têm que fazer isso agora, enquanto eu estou falando. É o que João está dizendo. Vocês não devem acreditar em tudo que eu falo cegamente. Vai que um dia eu viro um falso mestre. Vai que um dia eu me desvio da sã doutrina. Vocês precisam estar alertas. Avalie o que o Fábio prega, avalie o que o Rogério prega, qualquer um, até o que a abertura do culto, é nosso dever. É uma ordem. Examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. É importante que você saiba que muitos falsos mestres que nós conhecemos hoje, um dia foram bons mestres. Por incrível que pareça. Aqui me vem na memória um que fez parte da minha adolescência. Talvez os crentes mais antigos sabem quem é. Conhece. Pastor Caio Fábio, na época era reverendo Caio Fábio, era um homem proeminente pregador, presbiteriano. Um homem que dava gosto de ouvir. Todo mundo admirava o Caio Fábio, ortodoxo, sã doutrina. E hoje, onde é que está o Caio Fábio? No limbo. Fugiu da sã doutrina por completo. Se tornou um falso mestre. Se tornou um grande falso mestre. Veja, as pessoas ouviam Caio Fábio lá. E aquelas que continuaram dando ouvidos a ele cegamente, porque é o Caio Fábio, foram seduzidas pelo erro do Caio Fábio. Bem, Caio Fábio era muito melhor do que eu sou hoje. Então tome cuidado comigo. Avalie. E eu gosto de olhar as palavras de Paulo em Gálatas 1:8. Sei que estou brincando com vocês, mas olha Paulo em Gálatas 1:8 e 9. Ainda que nós, os apóstolos, ou um anjo dos céus, nos anunciem outro evangelho, não importa quem é. Paulo está dizendo, mesmo que os apóstolos comecem a ensinar um outro evangelho, chame eles de malditos. Quando nós lemos o Novo Testamento, nós percebemos, eu vou mostrar alguns textos para vocês, que os falsos mestres geralmente eram aqueles que realmente estavam dentro da igreja. Eram os líderes da igreja. Veja o alerta que Paulo deu
aos presbíteros de Éfeso, lá em Atos capítulo 20, versículo 28 a 31. Paulo está se despedindo daqueles presbíteros de Éfeso. Quem são aquelas pessoas? Presbíteros de Éfeso. Presbíteros são pastores. Veja o que Paulo diz. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus. Bispo, pastor, presbítero, é tudo a mesma coisa. Para pastorear a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. E aí Paulo então diz assim, aqueles presbíteros, sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Agora, olha que coisa assustadora. Ele está falando para os presbíteros, um grupo de presbíteros. Ele aponta para eles e diz, e dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade. Não é isso que o falso mestre faz? Torcer a verdade? Então, dentro desse presbitério aí, vai surgir pessoas que vão distorcer a verdade, vão torcê-la por completo, para quê? A fim de atrair discípulos, a fim de atrair seguidores. E aí Paulo termina dizendo, por isso vigiem. Vigiem o coração de vocês. Veja, o perigo está dentro da própria igreja. Seria muito fácil identificar um falso mestre, se ele chegasse aqui do nada, uma pessoa que você não conhece, uma pessoa que você não confia, que você já vai ficar com o pé atrás, você não conhece. Seria muito fácil para a gente identificar se alguém subisse aqui e começasse logo de cara, no primeiro culto, negando a divindade de Jesus. Eu sei que vocês iam jogar cadeira daí, que eu conheço vocês. Ia voar cadeira para tudo quanto é lá, garrafa, ia voar tudo e ia sair daqui pelaquela porta ali. Mas não é assim. Satanás, ele é sutil. O erro, ele entra de forma sutil e vai minando. Você acha que é de René Kivitz é o que é assim, porque ele era assim ontem, do nada ele acordou e virou assim? Não, ele foi minando a igreja sutilmente com os seus erros. Olha o que Pedro disse em 2 Pedro 2:1. Veja se não é exatamente o que acontece hoje dentro do cenário evangélico. Pedro disse assim, no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Esses introduzirão, secretamente heresias destruidoras. É secretamente. É uma distorção sutil aqui, depois de um tempo uma outra distorção ali, e vai distorcendo. Daqui a um tempo já não tem mais evangelho. Ele foi desfragmentado pelo falso mestre. Então, secretamente, eles introduzem suas heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo condenação repentina ou destruição repentina. E aí ele prossegue, Pedro prossegue. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens. Sabe o que chama a atenção? É que falsos mestres têm muitos seguidores. Falsos mestres, eles conseguem agregar muitas pessoas para segui-los. Então muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Agora, veja se isso que eu vou ler aqui não é o que a gente vê por aí. Em sua cobiça de quem? Dos falsos mestres. São aqueles que cobiçam, são gananciosos. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Veja, o falso mestre é aquele que, ao invés de cuidar do seu rebanho, ao invés de pastorear o seu rebanho, é aquele que na sua cobiça explora o seu próprio rebanho, arrancando tudo do seu próprio rebanho, tão somente por causa da sua cobiça. Enquanto aqueles que são do seu rebanho passam necessidades e fome, os falsos mestres andam até de helicóptero. Tem fazendas, são podres de rico, porque extorquiram o seu próprio rebanho. Tiraram toda a lã daquelas ovelhas. E aí Pedro continua. Eles explorarão com histórias que inventaram. Aí você pensa, Senhor, por que o Senhor permite tudo isso? Porque o Senhor não acaba com os falsos mestres? Será que não tem juízo? O Senhor não vai agir com justiça? Aí Pedro nos acalma nesse momento. Há muito tempo, a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda.
um dia os falsos mestres serão todos eles destruídos. E aqui também nós somos lembrados das palavras de Jesus, lá no capítulo 7, versículo 15 de Mateus, no Sermão da Montanha, onde o Senhor Jesus dá um alerta parecido com o alerta de João. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Lobo devoradores. O que o lobo faz com o rebanho, com a ovelha? Devora. É isso que um lobo faz. O lobo não trata com carinho. O lobo não está preocupado com a vida espiritual do rebanho. O lobo só quer se beneficiar da carne daquelas ovelhas. Talvez, ao se deparar com esse texto que manda você examinar os falsos mestres, os pregadores, os pastores, talvez você foi ensinado que você não pode julgar aquilo que um pastor prega, que você não pode avaliar aquilo que é dito no púlpito. Afinal, você foi ensinado que o pastor é um ungido do Senhor, e te disseram que você não pode tocar no ungido do Senhor, e você acreditou cegamente nisso. E por mais que você percebesse algum erro, algum desvio doutrinário no pastor que você segue, você seguia, você não teve coragem de falar, porque você tem medo do tal ungido do Senhor. E certamente, o pastor que te ensinou isso, que ele é ungido do Senhor, e que você não pode tocar nele, ele te ensinou exatamente por quê? Porque ele tem medo que você examine o que ele fala à luz da palavra de Deus. Ele não quer que você aprenda a palavra de Deus. O falso mestre, ele odeia pessoas que querem estudar. Se você está numa igreja, e se você procura seu pastor e fala para ele assim, olha, eu quero estudar teologia, ele fala, letra mata, o espírito vivifica, pronto. Você já sabe do que se trata. Você já sabe do que se trata. Falsos mestres odeiam crentes que leem a Bíblia. Isso me faz pensar, ou me faz lembrar de Satanás, que odeia também a palavra de Deus. Eu preciso que você entenda que para os falsos mestres, crentes que estudam, crentes que meditam na palavra de Deus, esses são uma terrível ameaça para o império deles. Uma terrível ameaça para o reino deles. E as pessoas só ficam ali porque não conhecem essa doutrina. Basta um lampejo de luz. Não ficam mais. Não ficam mais. Foi assim comigo e foi assim com muitos de vocês. Então João deixa claro que todo cristão deve examinar, tem o direito, tem o dever de examinar todos aqueles que sobem aqui nesse púlpito para pregar. Ou em qualquer púlpito. Agora, o que é que deve ser examinado? Claro que você não deve examinar o penteado do meu cabelo, você não deve examinar a aparência, se é feio, bonito, você não deve avaliar os gestos, se gesticula muito com a mão ou pouco, se fala muito rápido, como o Rogério, ou devagar como eu. Não fala tão devagar assim, né? O tom de voz. Você não deve se atentar à qualidade dos slides, que às vezes não aparece. Não deve se atentar para essas coisas. São detalhes insignificantes. O que você deve examinar você vai fazer a seguinte pergunta ao ouvir um sermão. Isso que foi dito pelo pastor ou pelo pregador é realmente bíblico? Isso que ele está falando é o que está no texto ou é fruto da imaginação do pastor? Se for fruto da imaginação do pastor ou não tiver nada a ver com o texto, opa, alerta, é hora de tocar a sirene. É hora de chegar junto. Falar, olha, isso que o senhor falou aí não tem nada a ver com o texto bíblico. De onde você tirou essa ideia aqui? Entendeu? É assim que tem que ser. É sobre isso. E eu quero dizer algo a vocês que esse exame é algo nobre. Veja, é nobre você fazer isso. Lucas, quando estava descrevendo os irmãos da Bereia, lá em Atos capítulo 17, você conhece muito bem esse texto, lá no versículo 10 e 11, ele disse algo assim. Veja o que está escrito ali. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas. Quem são esses irmãos? Nada menos do que Paulo e Silas. O grande missionário do Novo Testamento. Aquele que escreveu a maior parte do Novo Testamento, o apóstolo Paulo. O maior dos apóstolos, com toda a certeza.
Ele e Silas foram para Bereia. O que eles foram fazer em Bereia? Diz o texto, chegando ali, foram à sinagoga judaica. O que eles foram fazer na sinagoga judaica? O que eles estavam fazendo nas suas viagens missionárias? Pregando o evangelho de Jesus Cristo, anunciando o Cristo como Messias dentro da sinagoga judaica. E aí, o texto diz que os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses. Agora, por que os bereanos eram mais nobres do que os irmãos de Tessalônica? O que eles tinham de tão nobre assim para serem elogiados num texto como esse? Aí Lucas descreve, pois receberam a mensagem com grande interesse, veja, receber a mensagem apostólica com interesse, com grande interesse, é nobreza. Então, se você recebe a palavra que está sendo pregada aqui, você dá atenção, você presta atenção, você recebe com interesse, nobreza. Mas tem muito mais. Eles não só recebiam com interesse, eles seguiam aqui, sem ser anacrônico aqui, aquilo que João descreve no nosso texto. Diz assim, que eles recebiam com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Já parou para pensar que eles estavam fazendo isso com o apóstolo Paulo? Paulo e Silas pregando ali, e eles ali, Paulo falava uma coisa, isso aqui é realmente. Silas, realmente é assim mesmo. Aí Lucas então fala, olha, esses aqui são nobres. Nobres, estão avaliando. Estão julgando para ver se o que está sendo dito é realmente verdade. Veja, temos que ser nobres. Paulo em nenhum momento falou assim, parou, não façam isso, nós somos ungidos do Senhor. Paulo não fez isso. Lucas tampouco fez isso ao descrever esse texto. Ele diz o contrário, olha que nobreza. São pessoas que têm grande interesse em ouvir a palavra de Deus e examinam as Escrituras todos os dias. É você alguém assim? Que tem grande interesse pela palavra de Deus? Que examina todos os dias, não é de vez em quando. O texto falou que todos os dias as Escrituras, eles enchem a cabeça das Escrituras para saber se tudo isso que está sendo dito é assim mesmo. Afinal, se você é vazio da palavra de Deus, você vai avaliar o quê? Como é que você vai discernir um falso mestre se você nem sabe o que é a verdade direito? Sem chance. Será presa fácil para o falso mestre. Bom, vamos lá. Um alerta foi emitido, não creiam em qualquer espírito, e agora uma ordem foi dada, examinem os espíritos. Agora vamos entender a razão de João ter dado essa ordem. A razão desse alerta. De acordo com João, esse alerta se faz necessário, e essa ordem também, por causa dos falsos profetas que têm saído pelo mundo. Olha a parte final, parte C do nosso versículo, e a gente já caminha para o fim. Diz assim, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Esse porquê está correlacionado com os versículos, a primeira e a segunda parte do versículo. Não devemos crer em qualquer espírito, devemos examinar os espíritos. Por que temos que fazer isso? Por uma razão óbvia, porque há muitos falsos profetas que estão espalhados aí por todo o mundo. Veja, nós estamos falando de uma carta escrita há séculos atrás. Já nos dias de João, os falsos mestres estavam por todas as partes, espalhados por todos os cantos. E hoje não é diferente. Os falsos mestres estão por todos os lados. Naquela época, os falsos mestres não conseguiam abrir uma catedral, uma igreja gigante como as que nós vemos hoje. Eles eram, apesar de serem perseguidos, eles minavam pequenos grupos, pequenas comunidades. Aqui no Japão nem tanto, mas nessa minha última viagem para o Brasil, a viagem recente, foi assustador ver a quantidade de igrejas que estavam abertas, funcionando, igrejas ali lá em Taubaté e Pinda, que é a região onde eu estava. Numa rua, deu para ver 3 igrejas, uma quase de frente com a outra. Parecia um duelo de igrejas ali. Onde eu congreguei na minha adolescência, tinha uma quase de frente agora também. São igrejas espalhadas por todos os cantos. O que tem de igreja de parede preta também não está escrito no gibi.
Algumas são heréticas do nome, Igreja Apostólica do Sacramento das sei das quantas do João das Canelas Finas. Você olha pelo nome você fala, já dá para saber o que é isso aqui. Eu lembro-me que na minha adolescência, o número de cristãos era muito baixo no Brasil. Era em torno de 5 a 6% de protestantes. Catolicismo lá nas alturas. E havia muitos bares lá em Taubaté, e junto com mais 2 amigos, que gostávamos de sair à noite para evangelizar, nós sempre, ao passar perto de bares, que tinham muitos bares, nós falávamos assim, quem sabe um dia haverá mais igrejas do que bares? Esse era o desejo genuíno do nosso coração. E hoje, tem mais igrejas do que bares. E para ser sincero, prefiro voltar naquele tempo. Prefiro mais bares do que igrejas. Porque as pessoas que estão nos bares, elas estão ali para satisfazer os seus desejos pecaminosos. Elas não estão se enganando. Ninguém vai para o bar para adorar a Deus. São pessoas que já estão entregues. São pessoas que, quando elas ouvem o Evangelho, elas tendem a pensar, diferentemente daqueles que estão na igreja e estão enganados, tendem a pensar que realmente eles precisam de Deus. Que realmente eles precisam de uma libertação. Que realmente a bebida está destruindo a família deles, a alma deles, e eles estão indo para o inferno. Eles sabem que estão errados. Agora, pregar o Evangelho para quem acha que é cristão é muito mais difícil. Porque na mente deles, eles fazem tudo correto. Eu prefiro hoje muito mais bares do que igrejas. Porque pelo menos nos bares, as pessoas não estão ali falando em nome de Deus. Não estão falando em nome de Deus. Eu prefiro muito mais bares do que igrejas. Quando nós olhamos para as igrejas, diferentemente dos bares, nós encontramos muitas pessoas iludidas. Porque nessas igrejas há falsos mestres, pregando um falso evangelho, anunciando falsas profecias para falsos cristãos. É isso que nós percebemos dentro de muitas igrejas. São poucas igrejas que a gente pode indicar, infelizmente. Isso que eu quero que mude. Hoje eu quero que tenha muito mais igrejas bíblicas do que bares e sinagogas de Satanás. Esse é o ideal. Agora, todas as vezes que nós nos deparamos com essa realidade de presenciar muitos falsos mestres espalhados por aí, naturalmente surge uma pergunta. Essa pergunta aqui é corriqueira. A pergunta é, tem um monte de sinagoga de Satanás, um monte de igreja de falso mestre, mas o que leva as pessoas a permanecerem nesses lugares onde Cristo é desprezado? O que leva as pessoas a permanecerem ali onde o evangelho de Cristo não é anunciado, e sim o evangelho da prosperidade? O que atrai essas pessoas? Será que essas pessoas elas estão sendo enganadas? Não, essas pessoas não estão sendo enganadas. O que atrai essas pessoas é a sua própria concupiscência, ou o seu próprio mau desejo. Isso não é o que eu imagino que é. Não é o que eu imagino que seja, é o que eu tenho certeza que realmente é. Porque é isso que eu encontro na palavra de Deus. Veja o que Paulo escreveu lá em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 4. São as últimas palavras de Paulo. Paulo está prestes a morrer. No versículo seguinte, ele vai falar que ele já está sendo entregue ao sacrifício, ou seja, ele vai ser degolado pelo Império Romano. As últimas palavras de Paulo, direcionadas a seu filho na fé. O que você diria para seu filho na fé, se você estivesse já no corredor da morte? Veja o que Paulo disse. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Tom solene. Últimas palavras. Reúna a família que eu quero dar minhas últimas palavras. Olha o que Paulo ordenou àquele pastor jovem, chamado Timóteo. Pregue a palavra. O que é mais importante para você, Timóteo? Que você pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Você precisa estar preparado. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Hoje, Paulo só falou de palavra aqui. Repreenda, na palavra. Corrija. Com o que nós corrigimos uns aos outros? Na palavra. Nós exortamos, aqui Paulo deixa claro, com toda a paciência, às vezes não, com
com paciência, mas exortamos com toda paciência, e doutrina, palavra também. Veja, Paulo está preocupado com a sã doutrina. O pastor deve se preocupar com a sã doutrina. Os presbíteros, os pastores, eles são guardiões da sã doutrina. E os membros da igreja, conforme está lá no nosso estatuto, no nosso pacto de membresia, também devem zelar pela sã doutrina. Ele continua: pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Chegou esse tempo, já faz tempo. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos. Coceirinha no ouvido, aquela mensagem fofinha, gostosa. David Leonardo, como é gostoso ouvir. Ele fala que eu sou o melhor, a pessoa mais importante para Deus. O mundo gira em torno de mim. Coceirinha no ouvido. Sentindo coceirinha no ouvido, o que eles farão? O que essas pessoas farão? Rejeitarão falsos mestres? Examinarão para ver se aquilo é bíblico? Serão como os bereanos? O que essas pessoas farão? Quando a palavra de Deus for pregada, o que essas pessoas farão? Olha, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. As pessoas estão nessas sinagogas de Satanás porque elas querem. Porque o falso mestre, ele prega aquilo que essas pessoas querem ouvir. O falso mestre promete aquilo que a palavra de Deus não promete, que você vai ficar rico, que você vai ficar próspero, que você vai ficar curado de todas as suas doenças, que você vai arrumar um emprego melhor do que o que você tem. O evangelho não promete nada disso. As pessoas vão nesses lugares por causa da coceirinha no ouvido, que gostam de ouvir aquilo. Gostam daquelas promessas vazias. Eu já contei a vocês a história daquela família que nós ajudamos, que veio de uma igreja assim, que fez uma promessa lá, uma campanha de passar 6 meses comendo miojo, lamen, para entregar todo o dinheiro para o falso mestre. Resultado, filhos desnutridos, quase morrendo. Família destruída. E quando procuraram o falso mestre disse o quê? Foi falta de fé. Aí fica fácil. Falta de fé. Veio para nós, ficou conosco, mas depois voltou para onde? Para lá. Por quê? Porque na nossa concepção bíblica, o objetivo do falso mestre, do verdadeiro mestre, não é produzir coceirinha no ouvido. Não é falar o que nós queremos ouvir. É falar aquilo que nós precisamos ouvir. E nem sempre o que nós precisamos ouvir é o que gostamos. Mas porque somos filhos de Deus, temos o Espírito Santo em nós, ainda assim conseguimos agradecer a Deus pelas pancadas que nós levamos ao estudar a palavra de Deus. Às vezes, o sermão é duro aqui, e João bate pesado, o pessoal às vezes brinca, pastor, bateu hoje. E eu falo, você não sabe o quanto eu apanhei durante a semana. Eu não gosto de apanhar sozinho. Se eu apanhei, vocês vão apanhar junto comigo, estamos juntos. Nós não rejeitamos a palavra de Deus por ela não dar coceirinha nos nossos ouvidos, às vezes ela é peteleco na orelha mesmo. Os testes que nós passamos aqui em João sobre o amor, meus irmãos, se vocês pararem para pensar o que está sendo dito ali, sejamos sinceros. Estamos muito aquém daquilo ali. Muito aquém daquilo ali. Então, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Aquelas ideinhas que não têm o menor sentido. Histórias inventadas. Aquela pastora lá que foi 14 vezes para o inferno. 14 vezes, já deve ter ido mais, porque essa informação que eu tenho é antiga. Isso é mito, isso é mentira. Mas chamam ela por aí para pregar, porque é uma história legal para contar. O que esse versículo 1 nos ensina, então, para a gente chegar na reta final? Que nem todo púlpito é seguro, nem todo discurso religioso é seguro, nem toda experiência pessoal é legítima, que o crente também não está indefeso, isso aqui vocês vão aprender no próximo sermão, tá? Que o crente não está indefeso porque ele tem a palavra de Deus e o Espírito Santo, portanto, ele pode provar os Espíritos. Então vamos para a conclusão com uma pergunta a vocês. Você, que está me ouvindo, é capaz de discernir os Espíritos? Hoje você é capaz de discernir o erro? Ao ouvir um sermão qualquer na internet,
qualquer um, você é capaz de avaliar de maneira nobre e bíblica aquele sermão? Por que nós chegamos aqui no final dessa mensagem? Essa pergunta ela deve ecoar na nossa mente. Eu sou capaz de fazer isso? Porque João não escreveu 1 João, capítulo 4, versículo 1 ao 6, apenas para teólogos. Ele escreveu para uma igreja. Escreveu para crentes comuns. Não escreveu para pastores, presbíteros, bispos. Escreveu para uma igreja. Escreveu para os pais, escreveu para as mães, escreveu para os jovens, para os líderes, para todos nós. Então o alerta é claro. Não creiam em todo o espírito. O perigo é real. Os falsos mestres realmente existem. Eles estão espalhados pelo mundo. E a voz do mundo, junto com a do falso mestre, ela é sedutora. É o erro transvestido de piedade. Mas a palavra de Deus nos deixa esse alerta seguido de também uma ordem. Avaliem, examinem. Tenha certeza de que aquilo que você está ouvindo é realmente bíblico. Discernir os espíritos não é desconfiar de tudo, de todos, não é ser paranoico com tudo, não é tentar encaixar pelo na cabeça do ovo. Também não é aceitar tudo com ingenuidade emocional. Tudo que vier do pastor eu tenho que aceitar, porque afinal ele é um homem de Deus, ungido do Senhor. Discernir é você avaliar a luz de Cristo, é a luz do Evangelho, a luz da palavra de Deus, e perguntar: o que está sendo ensinado exalta a pessoa e a obra de Jesus? O que eu encontro nessa igreja é a obra e a pessoa de Cristo sendo exaltado? Ou é o pastor sendo exaltado? Ou é a denominação sendo exaltada? Isso que eu estou ouvindo está alinhado com o ensino apostólico? Tem a ver com aquilo que Paulo, Tiago não é apóstolo, né, João e os demais, tem a ver com eles? Com o que eles ensinaram? A igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, lá, profetas da antiga aliança e os apóstolos da nova aliança. Se não tiver alinhado, então saia daí. O que está sendo ensinado leva os crentes à santidade ou alimenta o ego deles? O que está sendo pregado conduz à cruz ou ao mundo? A questão é: a sua mente está moldada pela palavra? Seu coração está sensível ao Espírito Santo? Você conhece o suficiente da verdade para perceber o erro? Discernimento nasce da comunhão que nós temos com Deus, semanalmente. Do estudo que temos da palavra de Deus. E quanto mais próximos da palavra, mais próximos da luz, claramente enxergaremos, então, as sombras por detrás de um pregador. Quanto mais enraizados nós estivermos na verdade, mais rapidamente nós vamos perceber a mentira. Nós vamos perceber a mentira. Como é que se identifica uma nota falsa de dinheiro? Como é que aqueles que trabalham no banco fazem? Eles são treinados a sentir as notas verdadeiras. É pelo conhecimento das notas verdadeiras que eles identificam as notas falsas. Porque a verdade é uma. O erro é diversificado. Quanto mais enraizado você estiver na verdade, mais rapidamente você vai perceber o erro e a mentira. Portanto, a pergunta final não é apenas intelectual. Essa pergunta que está aí para vocês é uma pergunta espiritual. E ela vem ecoando por detrás dela a seguinte pergunta para você. Você vive na palavra? Você ama a palavra? Você depende da palavra e do seu Santo Espírito? Porque quem pertence a Deus, Jesus disse, ouve. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Quem é guiado pelo Espírito Santo reconhece a voz do Supremo Pastor, Jesus Cristo. Não a voz do pastor Glauber. Eu sou só apenas um co-pastor. Eu estou seguindo o meu pastor Jesus e estou levando vocês junto comigo. Que o Senhor, irmãos, nos livre da ingenuidade espiritual, que nos dê maturidade bíblica e que nos conceda discernimento, um discernimento santo e piedoso. Que ao sairmos daqui nesse dia, possamos responder com humildade e convicção essa pergunta. Você é capaz de discernir os espíritos? Se você não é capaz,
E eu te digo que você precisa se entregar à palavra de Deus. Gastar mais tempo com a palavra de Deus do que com o seu Facebook, com o seu Instagram. Com as besteiras que você assiste na internet. Então, que chegamos ao Senhor em oração, dizendo: Senhor, nos ajude. Nos ajude pela Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito, a aprender a discernir os Espíritos. Ajude-nos, Senhor. Nos dê amor pela Tua palavra, nos dê desejo de aprender, para que não sejamos enganados pelos falsos mestres. Nos ajude, Senhor. Peço a você que curva a sua cabeça. Vamos a Deus em oração.